Henker que vive duas vezes. Capítulo 155. 5 montanhas de penitências, 5. Tradutor. HH Editor, HH. Ah, finalmente. Vermelho. Definitivamente se encaixa na propriedade fogo. Yeon-woo olhou para Aura Blade na adaga de Karshina e olhou para Shannon e Han-yeong. Existe alguma diferença na cor da aura? Shannon sorriu e balançou a cabeça. Não muito. A cor não afeta a potência, já que aura é apenas a diferença do treinamento. Mas você pode ver um pouco o subconsciente do usuário com isso. Como? Sua aura é vermelha. Isso provavelmente simboliza o fogo sagrado e a propriedade do fogo que você possui. Mas olhando agora, parece fogo queimando. Ou, mais ou menos como sangue. Yeon-woo achou que o que Shannon estava dizendo estava certo. Vermelho foi a cor que ele mais viu na Terra e na torre. Explosões, fogo, manchas de sangue. Yeon-woo pensou que não seria capaz de escapar da cor. Yeon-woo observou sua Aura Blade com sua percepção extrasensorial. Tudo bem, vamos continuar. Parabéns por fazer o Aura, mas este é apenas o primeiro passo. Provavelmente quebrará se você perder um pouco o foco. Até que você esteja completamente acostumado, você precisa continuar praticando. Yeon-woo acenou com a cabeça. Mas desta vez, vamos mudar isso. Como? O que você quer dizer com como? Usando-o em situações reais. Shannon olhou para Han-yeong. Ambos de repente retiraram suas armas do subespaço como haviam planejado de antemão. Shannon, seu quebrador de espadas, e Han-yeong, uma espada de sua coleção de 9 espadas. Shannon sorriu, embora não tivesse rosto. Sparring. Clang. Ele era um mestre agora, mas ainda tinha um longo caminho a percorrer. Jogadores normais veriam que ele era bastante habilidoso, mas pessoas realmente habilidosas veriam que ele estava faltando. As habilidades e armas que ele possuía não estavam relacionadas às suas habilidades técnicas de espada. Ele só poderia melhorar trabalhando duro. No entanto, ele não teve muito tempo, então ele tentou usar o tempo que tinha de forma eficiente. Então o local que ele escolheu para treinar foi o 20º andar. E para compensar a quantidade de tempo, ele passou anos em sua mente sozinho. Era impossível para pessoas normais fazerem isso. Foi uma briga consigo mesmo. E Yeon-woo adicionou algo mais para fazer. Luta. Com apenas sua espada, ele lutou com Shannon e Han-yeong. Foi para usar proficientemente seus escritos de adivinhação e aura. Shannon havia dito antes que ele agora só tinha a qualificação básica. Yeon-woo sabia que estava faltando muito, então tentou compensar com suas habilidades de raciocínio rápido e sua espada. À medida que metal e metal se chocavam, faíscas voavam por toda parte. Legal, isso é divertido como eu esperava. É isso. A voz feliz de Shannon soou. Atrás dele, Han-yeong bateu. Não, bateu com a espada no chão como se dissesse a Shannon para se apressar. Também não é isso. Victoria jogou o cabelo para trás com uma cara frustrada. Ela não conseguia sentir nada, então não sentiu necessidade de tomar banho, mas sentiu mentalmente que estava suja. No entanto, ela não tinha tempo para se preocupar com isso agora. Houve problemas em seu sistema. Ela verificou repetidamente se havia erros de cálculo, mas sua mágica desta vez não funcionou. Ela não sabia quantas vezes, não, quantos anos se passaram. Ela entrou nas 5 montanhas porque não queria pensar em mais nada e construir sua magia para levá-la a um novo nível. Mas esse objetivo ainda estava longe. O cálculo não está errado. Tenho certeza disso. Victoria calculou de trás para frente a partir da área que não estava funcionando. Mas ela não recebeu nada. Então, só restava um motivo. A quantidade de vezes. Suspirar. Isso foi tão chato. Victoria praguejou pela primeira vez em muito tempo. Este era o problema com a magia rúnica. Poderíamos usar isso sem muitos contratempos e era poderoso por causa de sua pureza. Foi por isso que as pessoas que queriam se tornar magos de guerra como ela gostaram deste estudo. No entanto, apesar de todas as vantagens, houve um grande golpe. Cartas. Foi feito de forma simples, mas se tornasse um pouco mais complicado, falharia imediatamente. Por exemplo, o simples comando, congelar, foi fácil. No entanto, o comando para congelar e quebrar era impossível. Foi porque as duas letras entraram em conflito. Victoria apoiou esta fraude com artefatos. Ela os desenhou na pulseira especial que fez e apagou uma para usar sempre que precisasse. Mas isso não só era limitado na quantidade de vezes que poderia ser usado, como também era necessária uma grande quantidade de joias toda vez que as letras rúnicas eram escritas. E como a pulseira durava apenas uma semana, era extremamente ineficiente. Então Victoria estava pesquisando uma solução para esse problema. Ela estava tentando procurar uma combinação de runas que fixasse a pulseira depois de usada. Parecia impossível, mas ela havia terminado a teoria depois de muito tempo pesquisando. Mas foi isso. O cálculo foi perfeito, mas tudo que foi feito acabou em fracasso. Ela ficou frenética. Ela estava com medo de não conseguir atingir seu objetivo se isso a mantivesse. Por causa dos limites da magia rúnica, ela não foi capaz de escalar a torre e poderia ficar presa no mesmo andar até morrer. Mas ela poderia imaginar por que falhava todas as vezes.
Foi por causa da quantidade de vezes. Havia muitas maneiras pelas quais o artefato poderia ser danificado. E havia muitas combinações diferentes de runas. Como havia muitas letras, as diferentes combinações também aumentaram em número. A quantidade de vezes que algo inesperado acontecia eventualmente chegava ao infinito. Então havia apenas um método para fazer uma combinação que pudesse resolver o que quer que aparecesse. E para fazer isso, preciso modelá-lo com base em alguém que seja proativo. Teorias passaram por sua cabeça. Ela precisava imitar alguém. Se ela pudesse entender o modo de pensar deles em um artefato, seria capaz de resistir a situações imprevisíveis. Porém, a pessoa teria que aprender rápido e ser proativa. E felizmente, Victoria conhecia alguém assim. Caim. A princípio, ela considerou Khan, desde que ele era jovem e motivado. No entanto, ele passou mais tempo meditando do que treinando, como se estivesse pesquisando algo parecido com ela. Yeon-woo era diferente. Ele passou apenas o primeiro mês em meditação e, depois disso, continuou a treinar a movimentação do corpo, fazendo qualquer um que assistisse pensar que seu corpo estaria arruinado. E ele progrediu rapidamente, até ela, que não sabia muito sobre artes marciais, percebeu que ele estava melhorando a cada dia. Como se o que era um dia para todo mundo fosse um mês para Yeon-woo. Ela viu uma compreensão profunda de Yeon-woo que levaria alguns meses para ser compreendida. Espero que ele faça esse favor para mim. O problema era que as pessoas não gostavam que os seus padrões de pensamento fossem analisados. Porque sua fraqueza pode ser demonstrada. Foi por isso que ela não considerou os outros membros de alto escalão, incluindo os membros. No momento em que ela tocasse no assunto, sua cabeça explodiria. Mas ela não saberia se não tentasse com Yeon-woo. Depois de organizar seus pensamentos, Victoria levantou-se lentamente. Ela descobriu onde Yeon-woo estava com seus sentidos. Felizmente, ele estava perto de onde estava hospedado. Ao apagar a runa de Blink, ela rapidamente se transportou para onde ele estava. E enquanto ela se movia, ela ficou surpresa. O que é isso? Toda a floresta ao redor da casinha de Yeon-woo era um terreno baldio. Como o símbolo de Hermes, a jiboia passou por ele. Parecia que algo havia pressionado sobre ele. O problema era que mesmo sendo assim, ela não conseguia sentir nenhum vestígio de poder mágico. Então, ele fez isso puramente com sua força? Ela o achou impressionante quando liberou seu poder mágico contra os membros. Mas isso era incomparável com antes. Victoria estimou onde Yeon-woo estava com base nas dicas que encontrou. E ela ficou ainda mais segura. Ela chegou a um pequeno lago no final da floresta. Yeon-woo estava se banhando. Ela podia ver que seu corpo era incrivelmente firme. Músculos sem quaisquer imperfeições. Eles eram músculos do treinamento. Victoria estava prestes a sorrir e congelou. Ela viu todos os tipos de cicatrizes em seus músculos. O que ele passou? O que traz você aqui? Então, Yeon-woo virou-se para Victoria sem nenhum sinal de surpresa. Victoria sentiu a cor voltar ao seu rosto e sorriu lentamente. Uma mulher veio dar uma olhada em você, mas você não parece muito surpreso. Já que você não pode ver de qualquer maneira, mas você pode esperar um momento para que eu possa me vestir. Então você não pode simplesmente ficar nu? Yeon-woo a ignorou e entrou na floresta do lado oposto. Era para pegar suas roupas. Tedioso. Victoria sorriu e estreitou os olhos. Eu posso sentir os restos da magia. A energia das trevas, mas não deveria haver mortos-vivos no 20º andar. É um poder de Caim? Ele tinha mais do que força física? Ela estava curiosa, mas não podia perguntar, já que essa era a regra tácita por aqui. Então, com um farfalhar, Yeon-woo voltou. Por favor, fale agora. Então você quer transformar meus padrões de pensamento em um artefato? Yeon-woo perguntou a Victoria depois de ouvir sua explicação. Ele estava descansando enquanto tomava banho depois de treinar com Shannon e Hyeong. Então, Victoria veio. Certo. Victoria assentiu com a cabeça. E você sabe como é rude perguntar a um marcialista. Certo. Então, quero oferecer uma troca. Uma troca. Durante o tempo que passou nas 5 montanhas, ele ficou mais próximo de Victoria conversando com ela quando se viam. Mas foi isso. Eles não estavam perto o suficiente para pedir um favor tão rude. Mas Yeon-woo achou que isso não seria tão ruim. Porque não importa o que ela tente, ela não será capaz de imitar minha maneira de pensar. Yeon-woo estava confiante em seu bloqueio mental. Sua habilidade Cold-Blooded era como o maior inimigo da magia mental. E o mesmo aconteceu com sua mente depois de despertar seu corpo de dragão. Seu subconsciente não era diferente do de um dragão agora. Se ela tentasse interpretar a mente dele, seria tão difícil quanto interpretar a mente de um dragão. Estava claro que ela iria falhar. Por outro lado, Yeon-woo tinha muito que queria dela. Magia rúnica. Era simples de usar e se ele pudesse aprender magia de ataque. Blink, Haste e fortalecimento do poder mágico. Quero aprender pelo menos essas 3. E será bom se eu puder entender outras magias também. Pisque para mudar rapidamente sua localização. Haste, o que proporcionaria seu movimento rápido. E fortalecimento do poder mágico para aumentar seu poder mágico. E mais do que tudo, a magia rúnica ajudaria muito Bu. Se você quiser,
Vou até dar um contrato de demônio. Então eu peço isso a você. O contrato de um demônio era convocar um demônio superior e fazer com que ele realizasse um desejo. Foi incrivelmente caro. Era assim que Victoria era séria. Yon-woo fingiu pensar sobre isso com cuidado e acenou com a cabeça. Tudo bem, mas em vez disso, quero aprender a linguagem das runas. Tudo bem? Linguagem rúnica? Os olhos de Victoria se arregalaram. Era algo que ela achava que era uma condição muito fraca. E mesmo que você tenha aprendido magia rúnica, será difícil aprender imediatamente. Foi difícil usar a magia dos deuses. Ela sorriu abertamente, pensando que havia encontrado uma tarefa simples, sem saber que Yon-woo tinha o conhecimento do dragão. Bom, então eu vou te ensinar. Vou deixar em suas mãos. Obrigado. Yon-woo sorriu enquanto apertava a mão dela. Foi um sorriso para quando se viu uma verdadeira tarefa simples. Ambos colocaram força extra na mão que usavam para apertar. E enquanto isso, você é a primeira pessoa a entrar na masmorra, Palácio do Rei Mifune. Os membros entraram em uma caverna que ficava no topo da quinta montanha. Era uma caverna que ninguém havia encontrado antes. A razão pela qual ele passou 10 anos no 20º andar estava bem na sua frente. Um lago cheio de água. E uma porta depois dela. A porta dourada brilhava, iluminando toda a caverna. Encontrei você, bastão mágico. Os membros sorriram o suficiente para que seus caninos ficassem à mostra.